O canal do Tchau recebe agora, com grande prazer, o maior repórter esportivo da televisão brasileira. Tino Marcos, eu agradeço a tua presença, entendeu? Que apresentação é essa? Não, menos. Não é menos. Obrigado, mas menos. Eu acompanhei você porque eu era também repórter uma certa época de editoria de esporte e ficava, sabe, admirado com a forma que você levava seus textos, a forma como a matéria ia para o ar, que eu ficava, meu Deus, como é que ele coloca a imagem com texto, é uma coisa... E tinha que editar, você editava, né? As falas, eu percebi que tinha todo esse contexto. Tino, você ficou 35 anos Sim. Na TV Globo. Isso, 35 anos. Foi você que pediu para sair? Me conta esse bastidor, por favor. Foi sim, Edu. Foi uma decisão muito amadurecida. Não foi nada assim intempestivo ou causado por uma coisa assim isolada. Foi aos poucos. Eu, como você sabe, fiquei muito tempo cobrindo seleção brasileira. Fiquei muito reconhecido como associado à cobertura da seleção. E eu comecei a achar que a cobertura estava ficando um pouco mais enfadonha, um pouco mais chata e tal, e os acessos muito dificultados, e, enfim, o modelo passou a ser esse. A gente não vê treino, não acompanha tão de perto, e comecei a querer me afastar um pouco dessa estrada por onde eu trafeguei durante tantos anos, e ficando mais numa coisa que eu gostava, que eu adorava, que era fazer reportagens de mais fôlego, séries, que a Globo sempre me propiciou, assim, sempre me permitiu e tal. Para o Jornal Nacional? Para todos os jornais, os esportivos, os não esportivos e tal. Então, eu estava muito contente com esse modelo, trabalhando um pouco menos já, desacelerando do dia a dia, já não fazia o dia a dia, mas fazia só essas matérias. Quando veio a pandemia, quando chegou a pandemia, o trabalho ficou muito limitado, por razões óbvias, e eu comecei a fazer só coisas pela internet, e também comecei a achar que aquilo estava aborrecido. E falei assim, não, eu acho que está na hora de virar essa página e realizar um desejo que eu sempre tive, que era terminar a minha experiência com a Globo de maneira feliz, que esse casamento terminasse sem um rompimento, terminasse sem uma briga. Sem trauma. Sem trauma. E assim foi. Eu acho que saí com um gostinho lá das pessoas de que, pô, mas agora você podia ficar mais um pouco, aquele gostinho de podia ser mais, né? Não comi o prato até ficar enfastiado, parei um pouquinho antes, assim, e foi ótimo, assim, eu fiquei muito feliz com já são 2 anos e pouco saiu? Da vida fora pós-Globo. E aí passei a ter outras experiências de trabalho que não tinha, como fazer campanha comercial, nunca tinha feito, não podia fazer, aí pude fazer algumas, foi muito, muito divertido e muito rentável, é um mundo muito legal nesse sentido. E coisas diferentes, como apresentar em Interlagos a Fórmula 1 ao vivo para arquibancada, uma coisa meio de teatro, meio meio de chacrinha, ali de auditório. Mas você teve sempre muita facilidade, queria que você falasse para o meu assinante isso, muita facilidade de fazer ao vivo. Você não errava, você tinha um jogo de cintura espetacular. É por aí, né? Eu acho que... eu sempre dizia para os mais jovens que entravam lá que, assim, ser repórter de TV exige um conjunto de virtudes, você sabe melhor do que ninguém, um conjunto de virtudes grande. Realmente não é fácil você emplacar assim, um sucesso, assim, porque você precisa de um conjunto de virtudes. Então, eu acho que entre esse painel, esse mosaico de virtudes, fazer ao vivo é um aspecto que a pessoa tem que pensar nisso. Segurança, né? Tem que ter uma segurança. Segurança, quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, você ter domínio daquilo que você está falando, sobre o que você está falando, assim, e ter controle, realmente. São muitas técnicas assim que a gente usa, assim. Mas eu acho que realmente eu conseguia, apesar às vezes do nervosismo, apesar da ansiedade ali do momento, não revelar isso, assim, ter uma expressão mais leve, e até porque
o conteúdo do que eu dizia, diferentemente do seu, que entrava muitas vezes para anunciar tragédias, tiro, porrada e bomba, né? Eu muitas vezes estava ali para entreter, e esse é o papel do esporte, né? Então, essa leveza também a gente